Queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz. Louvado seja Deus por mais esse dia, um dia maravilhoso, um dia especial, não só de domingo, nosso culto ao Senhor, mas também um dia nós comemoramos o Dia das Mães, e desde já desejamos a cada mamãe presente a graça, a paz, a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. É bom estarmos juntos para, além de comemorarmos esse dia, estarmos cultuando a nosso Deus, louvando ao seu nome pela nossa vida, por também podermos, alguns de nós, termos as nossas mamães, alguns as lembranças das mamães, mas sempre saber que, através também dessas vidas que nos geraram, recebemos o amor do Senhor, e aqui estamos com a sua graça mais uma vez nessa noite. Então, noite de alegria, noite onde nós vamos ouvir o Senhor, a sua palavra, onde nós vamos também cearmos juntos, louvarmos a Deus com o nosso Ministério de Louvor, também o nosso coral Voz de Júbilo. É noite de alegria. Então prepare o seu coração para esses próximos minutos, para que possamos, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, estarmos adorando verdadeiramente ao nosso Deus. Que Ele nos conduza nessa noite para a sua inteira glória. E assim, após estarmos reunidos aqui, não somente o Senhor seja glorificado, mas também através da sua graça recebamos a edificação necessária e também todo o consolo de Deus para continuarmos a nossa semana e vida perante a sua presença. Então, desde já quero convidar você a fechar os seus olhos, mesmo sentados, e com o coração voltado ao Senhor. Faça a sua oração nesse momento, oremos juntos e coloquemos a nossa vida perante o Senhor nesse momento. Deus querido, obrigado, Senhor. Te damos graças por estarmos juntos nessa noite, aqui congregados na tua casa. Noite essa maravilhosa, especial, noite, ó Deus, onde nos chegamos à tua presença, Senhor, humildemente, para o louvor da tua glória. Permita-nos, ó Deus, desde já, que o nosso coração esteja diante da tua presença, em louvor, em exaltação. Que os nossos lábios se abram, ó Deus, para te exaltar, para te engrandecer, e para reconhecer, ó Deus, os teus grandes benefícios sobre a nossa vida. Aqui viemos com gratidão no nosso coração a prestarmos a Ti o nosso culto. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus. Instrui o nosso coração e mente para que tudo que fizermos, ó Deus, agrade ao Teu nome, e o Senhor, ó Deus, seja reconhecido e glorificado por todos nós. Pai querido, o Senhor sabe as necessidades de cada coração presente. Enquanto, ó Deus, Te louvamos, Te exaltamos, enquanto Te ouvimos, o Senhor venha preencher os nossos corações com tudo aquilo que necessitamos, ó Deus, segundo a Tua vontade, e assim a nossa alma seja plena nessa noite, o nosso coração jubiloso, a nossa vida, ó Deus, cheia da Tua graça e da misericórdia. Abençoe cada irmão, Senhor, responsável nesse instante para conduzir, ó Deus, o Teu povo para a Tua glória, para que tudo seja feito, Senhor, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, nesse instante. Fica conosco, dirige-nos, ó Deus,
e dar-nos essa graça tão solicitada e tão necessária para as nossas vidas. Acompanhe cada um de nós, te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Salmo de número 92. Salmo 92. O título dele é Hino de Gratidão a Deus. E nós vamos ler apenas os primeiros 5 versos. Salmo 92, verso 1 a 5. Nós vamos fazer essa leitura juntos, tá bom? De forma uníssona. Eu quero convidar você, à medida que você encontrar o texto, a ficar de pé para fazermos a leitura da Escritura. Em seguida, a nossa leitura, o coral estará entoando um hino ao Senhor e louvando a Deus. Vamos lá então, todos juntos, Salmo 92, do verso 1 a 5. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegrasse, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos, exclama o salmista em reconhecimento aos grandes feitos de Deus na sua vida. Louvemos ao Senhor, o oral está a postos, os irmãos podem sentar em um instante. Seja Deus. Abra sua Bíblia ainda comigo, querido, no Salmo 130. O Salmo 130 é um salmo de clamor ao Senhor, um salmo que busca a presença de Deus, uma oração do salmista. E no verso de número 2, diz assim então, ele quando escreve, Salmo 130 e verso 2. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O verso 7 e o verso 8, ele completando a sua oração, diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Desde muito tempo, apesar de esses salmos ter sido escritos num tempo, onde estavam sob a lei, eles compreendiam completamente a graça de Deus sobre as suas vidas e que o perdão dos pecados e da iniquidade só poderia vir através da ação do Senhor sobre suas vidas.
E o texto diz no verso 2, né, se o Senhor observar os nossos pecados, ou observar os pecados do homem, os nossos próprios, não há ninguém que subsista. Então não tem como. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. E diz o texto no verso 7, para que, no caso ali, Israel, e no caso aqui, nós mesmos, né, esperemos pelo Senhor. Porque no Senhor há copiosa redenção, ou seja, redenção constante, diária, em toda a nossa vida. E a Bíblia nos ensina que todos nós falhamos, né? Sejam por palavras, pensamentos, ações e até mesmo as nossas omissões. E assim sabendo, tendo consciência disso, é importante também que nesse momento examinemos o nosso coração e fazendo a nossa oração de confissão, venhamos a buscar essa redenção, venhamos a buscar essa graça sobre a nossa vida, venhamos a pedir a Deus que mais uma vez nos lave no sangue do Cordeiro. Então feche seus olhos por um instante e após um momento de silêncio, vou convidar o presbítero Paulo Silva, se quiser vir aqui, o Claudio pode ficar à vontade e estaremos orando audivelmente também. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos nesse instante clamar a Tua misericórdia, Senhor Deus, sobre a nossa vida. E já lemos no Salmo que se o Senhor observar as nossas vidas, nós não subsistimos, ó Pai, nós não podemos ficar na Tua presença. Mas o Senhor é um Deus que olha para nós com grande misericórdia. E essa misericórdia, Senhor Deus, que segura para que nós possamos sentir essa graça maravilhosa do Senhor, restaurando as nossas vidas, Pai. Confessamos-te, ó Deus, que somos pecadores. Nós herdamos o pecado de Adão. Nós nascemos em iniquidade, como o salmista diz, ó Pai, e continuamos, ó Pai, ainda pecando, mesmo sendo redimidos pelo sangue de Cristo, confessando o Seu nome. Ainda conseguimos, ó Pai, pecar contra Ti, ó Pai, fazer o que é mal perante os Teus olhos. Por isso, Senhor Deus, recebe o nosso coração contrito nesse momento, entendendo a nossa fragilidade, compreendendo quanto nós somos fracos, Senhor Deus, não conseguimos, Senhor Deus, vencer o pecado. Somente o Senhor irá nos conduzir, irá nos dirigir, ó Pai, de maneira santa, de maneira justa, de maneira que a nossa vida, a nossa alma seja aperfeiçoada, lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Usa de misericórdia para com o Teu povo reunido nesse momento, aqui nesse instante, ó Pai, nesse culto a Ti, que nós possamos, ó Pai, fruir da Tua graça e dessa misericórdia que restaura, que renova, que perdoa os nossos pecados, ó Pai. É em nome de Jesus que nós nos entregamos nas Tuas mãos nesse instante, crendo na purificação pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, meu irmão. Nosso coral Voz de Júbilo, por favor, queridos, entoemos mais essa canção, meus amados, nos conduzindo ao Senhor da Glória.
Cristo Jesus, né, que morreu na cruz do Calvário. Que nós realmente tenhamos a graça dele para assim adorá-lo, louvá-lo, se mais pudéssemos fazer. Que o Senhor assim faça e age nossa vida para que seja uma realidade, né? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero nesse instante agradecer a presença daqueles que nos visitam nessa noite. Eu quero começar pelo reverendo Anderson, né, que está conosco, depois eu apresento melhor. Está com sua esposa Aline, né, lá de Blumenau, estão com a gente hoje, ele vai ministrar a palavra. Junto deles vieram o pastor Adalto, sua esposa Lone, Deus abençoe. São pastores da Igreja Presbiteriana Independente, mas agora morando em Blumenau, conheceram o pastor Anderson, né? E estão aí caminhando com ele. Deus abençoe vocês, queridos, muito obrigado pela presença de vocês. E também quero agradecer a presença do pastor Rony, que está com a gente mais uma vez, sua esposa Nalva, né? Com eles a mãe do pastor Rony, a irmã Clarinda, e com ela também, né, a irmã dela e nossa irmã também, mãe Eulália, da Igreja Presbiteriana do Vale, né? E na pessoa deles, dos 3 pastores e família, eu quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam nessa noite, tá bom? Para não dizer nomes e esquecer de alguém, né? Temos bastante visitantes. Então, eu agradeço você, muito obrigado por sua visita, aqueles que já caminham conosco, né? Ficamos felizes, desejamos continuá-los recebendo, e se você veio pela primeira vez, seja a primeira vez de muitas outras, que você esteja conosco aqui louvando ao Senhor, tá bom? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção agora, é uma canção especial, uma canção maravilhosa, e é uma canção que faz com que não só estejamos presentes para estarmos adorando ao nosso Deus, mas também temos comunhão uns com os outros. Eu queria que você ficasse de pé um instante, por favor, e desde já, né, antes mesmo de cantarmos, você olhar seu irmão que está do seu lado e dissesse: é bom estar com você aqui nessa noite. Diga a ele: bom estar contigo nessa noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você, né? Deus abençoe você. Aleluia. Louvemos ao nosso Deus. Os nossos corações, cantemos. Nos libertou através da verdade, humildes com seu amor. Diga lá. Pai iluminou o nosso entendimento, sua grande e perfeita vontade. Ele fez-nos pra quê? Pra que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você, e no amor do nosso Pai, unidos vamos caminhar, e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Introdução. Mas se você puder sair do seu lugar e cumprimentar mais irmãos, não tem problema algum, tá bom? Então faça isso, né? Cumprimente que está atrás de você, na frente. Saia do seu lugar, dê um abraço aí no seu irmão enquanto louvamos. Iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, unidos com seu amor. Pai iluminou nosso entendimento, em sua grande e perfeita vontade. Ele fez-nos pra quê? Quero ver a igreja. Tá fraco, gente. Para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você, e no amor do nosso Pai, unidos vamos caminhar, e o
para que o mundo reconheça. Mais forte. Jesus é o Senhor. Maravilha. Olha que lindo. Proclamando. Para isso fomos chamados. Eu me mando em oração. Posso ver Jesus em você. E no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Última vez. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Amém, né? Glória a Deus. Vamos estarmos juntos, temos esse momento de comunhão e essa alegria no nosso coração, aí junto dos nossos irmãos, né? Abre sua Bíblia comigo mais uma vez, queridos. É Deuteronômio capítulo 26, né? Lá no início, o quinto livro bíblico, o último do Pentateuco. Capítulo 26, o segundo livro de Moisés, que faz parte desse livro de Deuteronômio. Apenas verso 1 e 2. Há uma menção aí, e eu quero lê-la para que venhamos nessa noite mais uma vez a estarmos trazendo à casa do Senhor os donativos, né? Aquilo que o Senhor nos dá sempre abundantemente. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim, capítulo 26, verso 1 e 2: Ao entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Com base nesse texto, né, e usando a alusão das que chamamos primícias, né, para aqueles que não sabem, primícias é o nome que nós damos por causa dessa literatura bíblica, aquilo que nós trazemos para a composição das cestas básicas, que são alimentos, produtos de higiene pessoal e também produtos de limpeza, né? E nós vamos nesse instante, enquanto cantamos esse hino ao Senhor, a estarmos trazendo aqui à frente, né, como sempre colocamos, as nossas primícias, tá bom? Também a noite da entrega dos nossos dízimos. Se você trouxe o seu dízimo, o gasofilar está aqui à frente, você pode trazer. Se você quiser também dar uma oferta, pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente, enquanto louvamos e cantamos ao Senhor, tá bom? Louvemos com o nosso coração e entreguemos ao Senhor a sua casa, na sua casa, todos os donativos e bênçãos que Ele tem nos trazido à vida. Por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, mesmo convosco, disse Jesus.
presbíteros da Vida Frente para nós estarmos abençoando, consagrando dízimos, ofertas e também as nossas primícias nesse instante. Alguns irmãos já doaram, né? E alguns eu sei que trazem durante a semana para a gente completar as cestas básicas. Mas você que não tem feito, o faça, né? Para que a gente possa continuar a distribuição desses donativos. Quem está abrindo lá, mais pertinho, entrando lá no microfone lá. Senhor nosso Deus, primeiramente queremos te louvar, Pai. Damos graças. Professores, júniores e também por nós. O pastor tem a oportunidade também de se apresentar melhor, se desejar, e assim poder conversar com a igreja também antes da mensagem. Tá bom, queridos? Vamos orar nesse instante. Pai amado, obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome, trouxemos, ó Deus, as nossas dádivas perante Ti nessa noite, e agora estaremos, ó Deus, completamente atentos também à Tua palavra, Pai. E para isso rogamos que o Senhor venha iluminar o nosso coração, trazer, ó Deus, a tranquilidade necessária e a paz à nossa vida, para que possamos aprender, ó Deus, sobre os Teus ensinos, confirmando assim o nosso coração perante a Tua presença, e sendo, ó Deus, ensinados, ó Deus, por Ti a cada momento, para que uma vez aprendendo, possamos praticar a Tua palavra e assim também, ó Deus, estarmos nesse momento crescendo para a honra e glória do Teu nome. Fica também, ó Deus, com as crianças, júniores e professores que estarão ensaiando, ó Pai, para a apresentação logo mais, que possam fazer, Senhor, como culto a Ti, Senhor, continuidade deste culto ali nas salas, e também, ó Deus, a homenagearem as mamães, que seja um perfeito louvor ao Teu nome nessa noite. Abençoe-os ricamente para isso, ó Pai. Cuida também do pastor Anderson, que ele seja instrumento nas Suas mãos, ó Deus, e aquilo que o Senhor já colocou no seu coração possa ser transmitido, ó Deus, com graça, com tranquilidade e com a unção do Teu Espírito Santo sobre a sua vida. É o nosso desejo, a nossa oração, nos colocando completamente nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem, queridos, Deus abençoe. Sorrisos, por favor, meu amado. Deus abençoe também, tá bom? Fique à vontade. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Que alegria e que responsabilidade estar aqui nesta noite. Que bom que deu certo. As outras datas, infelizmente, nós tivemos alguns contratempos. Acompanho minha esposa Aline, a mulher mais bela do Brasil, reverendo Adalto e a reverenda Lone, da Igreja Presbiteriana Independente. É uma igreja irmã nossa, né? Foi uma cisão da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1903. Então estou morando em Blumenau, agradeço a companhia. Bom rever amigos, presbítero Davi, presbítero Daniel, foi muito bom revê-los e uma alegria, viu, pastor Cláudio? Muito obrigado pelo convite. Eu sou paulista, mas fiquei 3 anos lá no oeste de Santa Catarina, no tempo que o diácono Sadi, a nossa irmã, esqueci a irmã Claudete, morava na cidade, né? Então, que bom revê-los aqui também na igreja de Camboriú. Inclusive, foi o primeiro contato com o reverendo Cláudio, a carta de transferência, né, que eu fiz dos irmãos. Então, irmãos e irmãs, sem delongas, feliz Dia das Mães, né, para as mamães. Que Deus abençoe as mamães desta igreja. Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Isso é bem conhecido, né? Salmo 121. Esqueci, eu me formei no seminário de Campinas, né? Então eu já conhecia a igreja de Camboriú de ouvir falar, Dr. Karl Bosman, né? Até hoje, muito falado pelos professores do seminário de Campinas, né? Então, depois eu vou ligar lá em Campinas e falar, preguei lá em Camboriú. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora
e para sempre. Oremos. Pai, agora que ouviremos a Tua voz através da Escritura, ilumina-me, capacita-me ao Santo Espírito, para que eu seja mero instrumento nas Tuas mãos. Senhor, prepare o coração de cada irmão e cada irmã, para que ouçam a Tua voz e não a minha, pois importa que Tu cresças e eu diminua, em nome de Jesus. Amém. No dia 5 de abril, pela manhã, Blumenau escreve uma das páginas mais tristes de sua história. Por volta de 9h30 da manhã, os grupos de WhatsApp estavam explodindo. Um insano entrou numa creche e matou algumas crianças. Nós não sabíamos o que era verdade, o que era mentira, as informações iam chegando, mas até que foi confirmado de fato pela mídia. No dia 5 de abril, pela manhã, um doido, um indivíduo fora da sua sã consciência, entra na creche Cantinho do Bom Pastor e mata com uma machadinha 4 crianças. 4 pequenas crianças têm a sua vida ceifada por um ato indescritível. Todos nós, tomados por esta notícia, fomos inundados com dor, com um sentimento de impotência, com um sentimento de tristeza. Todo mundo queria ter feito algo e nós nos sentimos incapazes de proteger aquelas vidas. Quem espera que alguém vai entrar na escola do teu filho e da tua filha armado e vai matar deliberadamente, sem motivo algum, crianças? Como é ruim receber notícias tristes, como é ruim se ver abalado por algo que nos tira a paz, como é ruim quando o telefone toca e você tem que transmitir a notícia triste a outra pessoa ainda. Diante de tantas notícias tristes que nós tivemos nesse ano, o que nos resta? O que nos resta então? Nos resta o Salmo 121, nos resta a palavra do Senhor, a única coisa firme e forte para nos dar força em meio a estas notícias que nos deixam incapacitados, impotentes. O Salmo 121 é um salmo especial. Ele está num grupo de salmos que eram cantados quando as pessoas saíam das suas cidades, das suas tribos e iam até Jerusalém. São chamados salmos de peregrinação ou cânticos de romagem, né? Se eu não me engano é Salmo 120 até o 134, mas eu não tenho certeza disso. Era um salmo que ia se cantando pelo caminho. Pergunto para vocês, nessa época existia avião? Existia trem, ônibus, teletransporte, professor? Não havia, né? As pessoas iam caminhando. E os animais que acompanhavam, geralmente eram animais de carga. Levavam os utensílios, as barracas, as roupas, etc. Um animal de montaria teria muita dificuldade pela geografia do terreno e também pela longa caminhada. Às vezes um pequeno rebanho ia acompanhando de ovelhas, porque quando eles iam a Jerusalém, iam para as festas principais, principalmente para a Páscoa, iam oferecer sacrifícios. Como o salmo é antigo, talvez nesta época ainda não havia venda desses animais em Jerusalém. Cada um levava o seu bichinho para o sacrifício. Pessoas, animais de montaria, não, animais que carregavam carga, rebanhos, crianças, jovens, alguns com um pouco mais de idade. Uma pessoa com 35 anos nessa época era idoso. Com 35 anos era idoso. Eu tenho 37 e já estou morrendo de dores. Estou travando e tomando injeção daquela para a coluna quando trava. Imagine nessa época que 35 anos era idoso. Então, por isso que existe esse salmo. Eles iam peregrinando. Vamos voltar no passado. Quem lembra daquele filme De Volta ao Futuro, que tinha o DeLorean, né? Sinal que você está velho também, né? Filme antigo da década de 80. Mas eles entravam numa máquina do tempo, iam para o passado, ora iam para o futuro. O filme é bom. O filme é bom. Assistam. Filme de sessão da tarde. Vale a pena. Se nós voltarmos ao passado e pensarmos como eram estas peregrinações, para a gente ter uma ideia do que esse salmista estava vivendo quando compôs o salmo. Afinal, o que estava na cabeça dele, o que ele via, o que ele vivia para compor esse salmo. Essas peregrinações eram perigosas, não eram simples. Primeiro, pela logística, eles tinham que estocar alimento,
porque a maioria das regiões que os levavam até Jerusalém não tinham McDonald's, não tinha Starbucks, não tinha pizza, não tinha o baitacão. Lá em São Paulo chama de baitacão, sabe esses trailers de lanche? Chama de baitacão. Se você é paulista, sabe do que eu estou falando. É aquele lanche, aquele hambúrguer feito de carne moída que fica 18 meses guardado na geladeira. A maionese não é verde porque ela foi temperada, né? É verde pela idade. E come o lanchão. Não havia isso. Então eles tinham que levar alimento, toda uma logística. Eles tinham que levar as suas coisas. A viagem era lenta e havia algo que assolava muitos peregrinos, que era o sol. O sol era algo ruim. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A insolação era muito comum nessas longas caminhadas. Sol dessa região, no passado da Judéia, não era como o sol de hoje, né? E o sol aqui do Brasil, temos um sol aqui muito tranquilo, era um sol desértico, as temperaturas eram altíssimas. E quando você vê aqueles filmes com o pessoal com guarda-chuva nessa época, com folha de bananeira, com um pano cobrindo a cabeça, não, no máximo eles enrolavam os turbantes, aí sim, eles enrolavam os turbantes pela cabeça, não havia um chapéu, algo assim. Então era muito comum a insolação. Quem já teve insolação sabe como é horrível, né? Vocês moram aqui no litoral, então é comum um parente vem para casa de vocês, tudo valente, né? Vou ficar 17 dias na praia lá, chega igual uma lagosta, né, em casa, vermelho. Você fica sem jeito de falar, né? Oh, então, não vai amanhã para o sol. Não, eu não queimo, meu irmão é assim. Meu irmão ele tem um poder especial, um X-Men, né? Ele não queima a pele dele. E fica vermelho igual um camarão. A insolação era algo constante nesta época. E impedia a viagem, e atrapalhava a viagem. E alguns por desidratação, mais a questão da insolação, acabavam vindo a óbito nessas peregrinações. Por isso que o sol é um limitador, é um problema para eles. Não havia protetor solar nesta época. E a lua também era um problema. Bom, mas o que a lua tem a ver com isso? Quando você lê Mateus capítulo 17, você vê a história de um jovem que é epilético, e Jesus fala assim, cure esse, o menino, o pai, aliás, chega para Jesus e fala, cure esse menino, porque é epilético. Às vezes ele se joga na água, se joga no fogo, e a nossa Bíblia traduz por epilético, por epilepsia, doença não diagnosticada nessa época. Na verdade o termo literal é ali lunático, aquele que é controlado pela lua, porque para o povo do Antigo Oriente, andar sob a luz da lua dava loucura, você ficava maluco, daí o termo lunático. Quem lembra do Tonho da Lua, da novela? Todo mundo gosta da novelinha das 8, né? Tinha o Tonho da Lua, que era enganado pela Ruth e pela Raquel, né? Eu era criança, lembra dessas novelas bobas aí? Lunático. Então para eles caminhar sob a luz da lua dava loucura. Olha só, de dia insolação, à noite ficava maluco. Então quando escurecia, eles queriam se abrigar. Um outro problema eram os calçados. Não tinha Nike, as sandálias eram precárias, os escravos iam descalços. Então muitos resolviam ir descalços em vez de ir de sandália, porque a sandália também dava tempo, estourava, enfim, era algo precário. Por isso que os teus pés não vacilarão, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Era muito comum por causa do terreno ruim, das condições, os pés serem extremamente feridos, machucados. A gente faz uma caminhadinha de meia hora, o pé já dá aquela... Imagine caminhar semanas no sol, que dá insolação, desidratação, pode custar a tua vida. E a lua que te deixa maluco. O escravo ia descalço ainda nesta época. Outro perigo eram os animais. Os animais, os antigos parentes dos cães que moravam no deserto, gostavam de atacar o ser humano, porque era um animal que dormindo era inofensivo, não oferecia muito risco. Então, os animais, as feras das regiões desérticas atacavam os humanos, porque era um animal, uma presa mais fácil. Então ainda tinha os bichos que atacavam os seres humanos. E os ladrões. Quando um ladrão via a peregrinação, falava, alguma coisa de valor está indo. Alguém está levando aí
alguma prata, algum ouro ou algo de valor. Então os ladrões aproveitavam a espreita da noite para roubar, para furtar essas caravanas de peregrinos. Então eles organizavam as suas tendas de uma forma interessante, era circular. Bom, eu li isso, eu acredito que o autor do livro voltou lá no passado, viu como era e registrou para a gente, porque ele é tão exato nos detalhes que parece que esteve lá, né? Então vamos confiar nos livros. Diz que eles faziam as tendas mesmo em forma de círculo, formando um paredão. As mulheres ficavam ao centro com as crianças, porque elas poderiam atrapalhar alguma fuga. Não é porque eles queriam cuidar das mulheres e crianças, que se tivessem que fugir, fugiam primeiro os homens, militarmente capazes, entre 18 até os seus 25 anos. Hoje, quando um navio afunda, a gente fala, mulheres e crianças primeiro, não é verdade? Até mais ou menos o século XIX, era homens de 18 até os seus 25 anos, que têm saúde primeiro, o restante que afunde com o navio. O conceito social mudou muito dessa época. Então as mulheres e crianças ficavam no meio para não atrapalhar os homens que poderiam fugir, ou para não se envolver numa briga que eles poderiam atrapalhar, caso tivesse que defender a peregrinação. Quanta informação, né, gente? Já já vamos chegar lá. Daí surgiu uma figura importante, ou figuras. Toda caravana tinha os seus vigias, tinha o seu vigilante. Eram homens que durante o turno da noite ficavam vigiando com lança ou com espada todo o acampamento, trazendo segurança àquelas pessoas que estavam dormindo, exaustas de uma caminhada longa. Trocava o turno, porque ia chegando próximo do seu turno, a caminhada do dia todo, você caminhou também, você não foi dormindo em cima do jumento. O guarda sentia sono, e ele começa a querer dormir, e daqui a pouco toca o turno, porque ele dormindo é um guarda que não serve para nada. E assim eles iam cantando até chegar em Jerusalém. Este salmo é um salmo rítmico. Daniel é baterista, né? Então ele é meio, se fosse botar nos dias de hoje, é agitadinho. É um salmo puxadinho para um rock, agitadinho. É um salmo rítmico. Como que a gente sabe disso? A maneira que as palavras são organizadas para dar ritmo. E ele era um diálogo que um indivíduo, alguém no meio do povo, começava a conversa cantando: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo respondia ao solo do salmo. Salmos são canções, salmos são poesias, salmos são sentimentos expressos em palavras. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí agora alguém responde, aí começa a segunda pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa dentro da poesia. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aí vem todo isso: guardará a tua entrada, a tua saída, será a tua sombra à tua direita, não dormita o guarda, o vigia. Ficou mais claro esse salmo para você agora, que você fez essa viagem no tempo? Entendeu porque o autor escreveu estas palavras? Porque ele vivia exatamente isso. E ele vai dizer: o meu guarda, o que me guia, o que me faz ir e o que me faz voltar é o Senhor. Ele usa toda essa experiência para dizer: o nosso guarda, o nosso guardador, o nosso protetor é o Senhor. Se fizermos um paralelo com esse salmo e a nossa vida nos dias de hoje, nós também não estamos em peregrinação, não estamos indo para Jerusalém celestial, não é o nosso destino final. Aliás, nós não vamos para o céu, é o céu que vem. Apocalipse diz que então a Jerusalém desceu dos céus e Deus fez morada entre os homens. E a cidade é toda perfeita, falando como que será maravilhosa a nossa última estadia. Então nós estamos caminhando para essa Jerusalém celestial, que é o nosso último estado na presença de Deus. Mas até chegarmos lá, até chegarmos em Jerusalém celestial, espero que ninguém vá para lá essa noite. Espero que você não tenha pressa para ir para lá, e fique muitos e muitos domingos ainda nesta peregrinação. Mas se Deus aprouver lhe chamar, você sabe aonde você chegará. Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada certa. Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas uma chegada certa. Nós chegaremos ao nosso destino. Por isso ele é relevante para os dias de hoje. E olhando para esse salmo, eu vejo somente duas maneiras de se viver.
Há somente duas maneiras de se viver com base nesse salmo. A primeira delas é viver confiando em si mesmo, a autoconfiança. As pessoas que acham que são senhores e senhoras de si mesmo. Na minha época se falava dono do nariz. Eu sou o dono do meu nariz. Porque nós queremos ter segurança. Nós queremos ter segurança financeira. Então nós fazemos investimentos, aplicações, poupança, cofre embaixo do colchão, não gasta, segura o dinheiro. Enfim, nós queremos ter segurança financeira. Isso é ruim? Não é. Mas quando isso se torna o centro da sua vida e a tua proteção e não o Senhor, é um problema. Rico morre. Já viu gente rica morrer? Morre, fica doente, vai ao banheiro. Quem se lembra do Robin Williams? Foi um dos maiores atores, interpretou um dos papéis mais belíssimos ao Doutor Alegria, lá no Patch Adams, né? E ele se matou em 2014, ele cometeu suicídio. Rico, famoso, inteligentíssimo. Então a segurança não pode estar no dinheiro, porque ela falha. Nós podemos colocar a nossa confiança, queremos ter proteção no nosso casamento, não é verdade? Lembro-me na época do seminário que eu conheci uma moça que fazia Palavra da Vida lá em Atibaia. E eu conheci numa igreja, que nós fomos fazer uma escola bíblica de férias. Eu estava no primeiro ano de seminário. E ela falou assim: eu procuro um homem para casar. Eu falei: eu procuro uma mulher. Fica estranho. E ele tem que ter 94 características que eu coloquei numa lista. Eu fiquei assustado. Falei: por que não é 95, né? Porque esse é igual ao Lutero, né? Ela já não gostou da piada, né? Ela falou: você já não serve, suas piadas são sem graça. Tá bom, Deus deu uma mulher inteligente para mim. Eu me arrependo de casar com mulher inteligente, é uma tristeza. Próxima encarnação, quero uma mulher analfabeta. Não tem argumento, é difícil. É difícil. Então ela leu alguma das características e falou: se você achar um homem assim, se amarre a ele, porque vai sair briga, né? Eu acho que só Jesus atenderia todas essas características. Mas eu entendi, ela queria ter segurança no caso. Uma das características é: o homem tem que acordar todo dia antes de mim e escovar os dentes para vir falar comigo pela manhã. Era uma das exigências. Falei: nossa, eu escovo o dente uma vez por semana. Brincadeira, agora eu escovo duas. Porque quer ter segurança. A gente quer carro com 19 airbags, blindado, com farol de xenon. Nós queremos ter segurança. Nós queremos fazer de tudo para nos sentir protegidos. Nós queremos ter boas moradias. Enfim, mas não importa. Quando nós dependemos de nós mesmos, o futuro é frustração, dor, é fracasso. Quando o casamento é só a tua responsabilidade e não uma relação a três, você, a sua esposa e a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali junto contigo, a tendência é que não vá bem. Quando as tuas finanças não são submissas ao Senhor, não vai bem. Quando você já vou sair de casa e vai dar tudo certo, você já acorda cedo dando com o dedinho na quina ali, pum, da mesa. Anda mais um pouquinho, o joelho na cadeira. Estou vendo que o de hoje vai ser difícil. Olha, quem já não deu com o dedinho na quina, né? Dedinho só serve para isso, né? Deveria amputar o dedinho, porque ele não serve para mais nada, só para bater e ficar sem unha. Difícil quem tem unha no dedinho, né? Algo raro, no futuro não vai ter mais. Viver com segurança só em si mesmo é frustração. E olha, como nós somos tentados a fazer isso, não é verdade? Quantos planos nós fazemos? Quantas vezes nós somos arrogantes, olhamos para trás, principalmente às vezes para dar conselho para os filhos: olha o que eu construí, meu filho, olha a conta poupança que eu fiz, você tem que ter uma segurança, meu filho. Olha só como eu e a mamãe hoje aposentamos com um pouquinho, mas o papai guardou o dinheiro. Em vez de falar: meu filho, olha como Deus foi gracioso e deu-me condições de hoje ter um pouquinho guardado para glorificar o nome dele e ter uma vida um pouco melhor. Porque quantos amigos meus trabalharam aí no facão, na enxada, quebrando pedra e não puderam guardar um centavo, senão ia faltar pão dentro da casa deles. E eles vivem bem como nós hoje, porque Deus é o mesmo Deus para o pobre e para o rico. Ou você vive confiando em si mesmo, ou você aceita o convite desse salmo e fala: eu confio em Deus. O Deus soberano é aquele que guarda a minha vida em todas as circunstâncias, do início ao fim, do nascimento até a morte. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O profeta Abacuque recebeu uma notícia horrível.
Existe Abacuque na Bíblia. Leia Abacuque. Leia Abacuque. A SAF é cheia de fazer esses concursos, né? Agora vamos lá abrir Abacuque mais rápido, né? Eu já saio de perto para não passar vergonha. O que está escrito lá em Sofonias 2:1? Gincana da SAF. O pastor não fale, hein? Ufa, glória a Jesus. Não entre em gincana da SAF. É difícil. Só os doutores em teologia que conseguem. E Abacuque chegou para Deus e falou: Deus, está tudo ruim. E Deus falou: Abacuque vai piorar mais ainda. E quando ele recebe essa notícia que vai piorar, ele fala: ouvi a tua voz e o meu interior se estremeceu, os meus lábios tremeram, a podridão entrou nos meus ossos. Porque ele vai reclamar, e Deus fala: vai piorar mais ainda. Mas depois ele conclui a sua fala de medo e diz assim: todavia eu confiarei no Senhor Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado no curral, ainda que a terra toda se estremeça, eu todavia confiarei no Senhor, que faz os meus pés como da corça e faz andar altaneiramente. O apóstolo Paulo, diante dos perigos eminentes de morte, também fala: quem poderá nos separar do amor de Deus? Será a vida, a morte? Ele fala: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o time do Corinthians, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Há duas maneiras de se viver: confiando em si mesmo, ou confiando nesse Deus que não dormita e não dormitará. E eu pergunto para vocês então: por que tanta insegurança? Por que tanto medo? Por que tanta ansiedade? O Rivotril é o remédio mais vendido no mundo todo, por causa da ansiedade. Não que você não deva ser medicado por um profissional capacitado e fazer um acompanhamento quando você tem uma patologia clínica. Acompanhamento. Vou uma vez e depois eu vou no outro. Não, faz um acompanhamento. Mas por quê? A ansiedade é algo que está tomando o mundo todo. Mas por que tamanha ansiedade, tristeza, desespero? Será medo da morte? E se eu morrer nessa peregrinação antes de chegar em Jerusalém? Vai para Jerusalém mais rápido ainda, né? Fecha o olho aqui e abre em Jerusalém. Mas diante do medo da morte, qual deveria ser a nossa postura? Nós que sabemos o nosso destino. Um missionário que trabalhava no morro, lá no Rio de Janeiro, na favela, num lugar perigoso, teve o seu trabalho impedido pelos traficantes. E então chamaram ele lá para mandar ele embora. Você pega as suas coisas e vai embora. E o traficante disse: e você resolve logo, porque eu resolvo de outra maneira isso aí. E aí aquele missionário cristão vira para o traficante: você está me ameaçando com a vida eterna? Você está me ameaçando com a vida eterna? É isto? E aquele missionário ficou. E até hoje no Borel nós temos uma escolinha da Jocum, fruto desse missionário Pedro do Borel. Está me ameaçando com a vida eterna? O que é a morte para nós? A vida eterna. Irmãos e irmãs, é hora de pararmos e nos encolher de medo, porque Deus, por acaso, perdeu o seu poder? Deus não é mais o Deus do Salmo 121, não é mais desse salmista que sabia que poderia correr inúmeros perigos até Jerusalém, mas ele fala: é certo que não dormita o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Por acaso esse Deus não existe mais? Então, se Ele existe e Ele está acordado, gostaria de relembrá-los e dizer-lhes nesta noite: talvez você tenha vindo com medo, preocupado com a vida, ansioso com algo ruim, talvez você esteja enlutado. Recebi a notícia no grupo da SAF da tragédia do acidente dos irmãos lá de Itapema, a filha do pastor lá de Meia Praia, ela, o esposo e um filho e outro filho faleceram, e outro filho está internado. Imagina um pai receber uma notícia dessa. Isso é horrível. Mas o que nós temos para dizer? A única coisa que nos cabe é certo que a morte é aquela que nos leva mais próximo de Deus. Só isso. Então, se você está triste, enlutado, sofrendo, com medo, inseguro na sua vida, a real presença de Deus está conosco. Todo momento. O Espírito Santo fala conosco através da palavra: descansa em mim, estou sempre contigo. Daqui a alguns domingos, celebraremos o domingo de Pentecostes, aquele que nós lembramos a presença real do Espírito Santo nos dando força para viver. Ter medo é comum,
Eu tenho certeza que quando o salmista trouxe à memória a peregrinação para escrever esse salmo, ele lembrou também dos medos e dos perigos, mas em todos ele disse: o Senhor está comigo a todo momento, porque o socorro só pode vir dele e de mais ninguém. A resposta para todo esse salmo, os 2 primeiros versículos, e eu concluo com eles. Eleva os olhos para Camboriú, para as praias de Balneário, para a Serra Catarinense, para esta torre imponente desta igreja, de onde me virá o socorro, do mesmo Senhor do Salmo 121, que fez o céu e a terra. Senhor, Tu és o Deus de toda a consolação, e a Tua presença é real conosco aqui nesta noite. O Senhor está no meio de nós. O Senhor está falando ao nosso coração através da Tua palavra, do Santo Espírito, e nos dando força para esta peregrinação. Eu não sei como os irmãos estão aqui, as irmãs estão nesta noite, ó Pai. Talvez muitos inseguros, com medo, preocupados, ansiosos. Que esta palavra vá ao encontro de cada um e cada um, trazendo à memória que o Senhor é o Deus presente, que nos protege, que nos guarda, que não dorme, que nos livra sempre e sempre. Louvado seja o Senhor por esta igreja, Pai. Eu tenho certeza que assinaria embaixo do Salmo 121 e diria: é verdade, o Senhor é aquele que nos tem guardado todos esses anos. Obrigado a Deus, e fale ao nosso coração sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos continuar, queridos, nesse instante. Vamos ouvir o nosso coral. Após essa mensagem, tão maravilhosa, nos traz a lembrança desse Deus tão gracioso. Vamos então também, ouvindo o nosso coral, passarmos a nossa Santa Ceia nesse instante. Irmãos, abram comigo a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14.
Marcos 14, verso 22 a 26. O relato de Marcos com relação à ceia do Senhor. Diz assim então o evangelista: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos passar a ceia. Os presbíteros ali da frente. Quero convidar também o pastor Anderson, o pastor Adalto também, o pastor Rony, se convidar para estar conosco nesse instante. Nós vamos fazer mais uma oração. Em seguida, estaremos distribuindo os elementos, meus irmãos. Vamos nesse instante orarmos ao Senhor. Isso pode brincar, queridos, ao meu lado. Pastor Rony, por favor, ore e consagre os elementos. Senhor, obrigado porque podemos nos reunir aqui nessa noite e relembrar tudo que o Senhor fez por nós. Queremos nesse momento consagrar esses elementos como símbolos, ó Deus, do precioso sangue do Teu corpo ferido na cruz, para a nossa redenção, para a libertação de tudo que, ó Deus, nos escravizava. Obrigado, Senhor, pela vitória da cruz. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui juntos, relembrando tudo que o Senhor fez por nós, e estamos aqui com o nosso coração grato diante de Ti, em nome de Jesus. Irmãos, esta é a mesa do Senhor. Portanto, todos aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja podem participar da mesa do Senhor, tá bom? Aqueles que vão participar devem ficar de pé um instante para que os presbíteros possam identificá-lo. Você pega o primeiro elemento, sente-se um pouco e depois juntos vamos cear, tá bom? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados.
assim as nossas maldições. E ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar da fé e nos lavar de toda iniquidade. Vamos receber, meus irmãos. Se alguém por acaso não recebeu, vamos ficar de pé, meus irmãos. Irmãos, naquela noite em que Jesus foi traído, ele toma um pão em suas mãos, ele parte esse pão e ele dá aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo. E diz em outro evangelho que ele ordena que seus discípulos o comam em memória dele. Aqui todos nós, nessa noite reunidos, estamos Relembrando aquilo que Jesus fez, e com esse alimento em nossas mãos, comamos em memória do nosso Salvador. Comei dele todos, disse Jesus. Da mesma forma que os que participaram do primeiro alimento também devem fazer com o segundo. Aguarde, sente-se um instante e vamos também cear juntos. Almas que me leve, almas que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve estou. Seja bem-vindo, Cordeiro.
Pergunto se alguém foi omitido involuntariamente da distribuição do cálice, que erga uma das mãos e será prontamente servido ou servida. Após haver ceado, Jesus também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Assim como as uvas são esmagadas para se tornarem o vinho, o corpo de Cristo foi esmagado na cruz, e o seu sangue vertido para que os nossos pecados fossem lavados. Vamos todos nos colocar em pé? E juntos participarmos do cálice. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia e grande bondade. Obrigado, Pai querido, por esse momento tão importante, Senhor, em que nós lembramos, Pai querido, do teu sacrifício naquela cruz. Muito obrigado porque o Senhor derramou o seu sangue e o seu corpo foi dilacerado por nossos pecados em nosso favor. Muito obrigado porque o escrito de dívida que estava contra nós, o Senhor pagou naquele dia. E hoje somos livres e somos libertos do poder do pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade e a tua soberana sobre a nossa vida, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, Senhor, continua conosco, Pai, derramando a tua graça, do teu amor e da tua misericórdia sobre nossas vidas. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos pastores, presbíteros, obrigado aos irmãos, podem sentar-se também. Nesse instante, queridos, eu quero passar a palavra ao nosso departamento infantil, né, que está com as crianças que apresentarão nesse instante. Só que eles estão aí. Se não, vou passar os avisos da semana então para os irmãos, enquanto eles se preparam, ok? Então vamos lá aos nossos avisos, né? Nós temos a nossa programação semanal, queridos, e no dia 20, ou melhor, no dia 20 não, amanhã às 20 horas, né? Toda segunda-feira tem ensaio do nosso coral aqui na igreja, aqui no templo, e depois nas terças-feiras nós temos oficina Dorcas e também a reunião de oração. Eu acabei esquecendo de colocar ali, mas é importante os irmãos relembrarem, vai ser nessa terça-feira a nossa reunião, não no templo, não haverá atividades aqui. Será na casa da irmã Maria Cardoso, e aí na terça-feira eu mando a localização para os irmãos, tá bom? Para aqueles que ainda não conhecem e querem participar com a gente.
Então vai ser na casa dela, a irmã Maria Casimiro Cardoso. Estaremos lá reunidos nessa terça-feira às 20 horas, ok? Quarta-feira nós temos então a SAF reunida aqui no Salão Social, né, elas que fazem intercessão pelos filhos, e também teremos estudo bíblico. E à noite nós teremos o nosso encontro na casa da irmã Julieta, lá em Nova Esperança, né, por ocasião inclusive do aniversário dela. Importante a participação aí da igreja também, né? A família vai estar lá reunida. E quinta-feira o nosso culto aqui na igreja, às 20 horas, e depois então nós temos no sábado, né, encontro de oficiais. Os presbíteros, diáconos e também as suas famílias estarão na casa do irmão Di, não onde ele mora agora, né, em cima ali do Sacolão, mas aqui agora no sítio, né, no sítio do Vodi. Já vou dar uma sugestão de nome lá. E nós estaremos lá juntos. Conversei com ele a respeito do horário. Não tem horário para chegar, ao longo da manhã os irmãos podem ir chegando, e lá estaremos então tendo esse encontro, né, e tendo um momento de comunhão entre oficiais e suas famílias, ok, queridos presbíteros e diáconos? E também recebemos um convite, né, por questão até desse encontro. Não estarei lá na igreja em Congonhas. A Assembleia de Deus nos convidou para participar mais uma vez do aniversário da congregação, lembrando que eles estão contabilizando os anos que a igreja presbiteriana também teve trabalho lá, por isso o convite, né? Eles não reiniciaram as comemorações de aniversário, pelo contrário, eles continuam fazendo desde a fundação da igreja lá, e convidaram a igreja para estar participando. Então, se você puder e quiser, às 15 horas, lá na Congonhas, naquela congregação da Assembleia, haverá um trabalho então de comemoração do aniversário daquele local, né? Então os irmãos podem participar. E domingo estaremos aqui reunidos então às 9 horas da manhã para a nossa escola dominical, e domingo, mais uma vez, teremos aqui o nosso culto, né? No domingo que vem, né, estará a irmã Gislane, pastora da Igreja Presbiteriana Independente de Joinville. Ela vai trazer uma palavra também aqui para os irmãos, tá bom? Então essa é a nossa programação semanal, tá bom, queridos? Participem, né? Qualquer dúvida, os irmãos podem me contactar. Tudo certo, Alan, então? Estão chegando? Estão chegando, meus irmãos. Aguarde só mais um instante. As crianças júnior estarão, então, homenageando as mamães nesse instante, né? Após a homenagem, uma pequena lembrança será distribuída, né, de recordação dessa data, ok? E depois, então, teremos aí as nossas orações finais, encerrando o nosso trabalho aqui nessa noite. Podem vir, queridos, vocês já estão a postos aí.
Então, é que além da canção nós temos uma surpresa, né? Só um minutinho, tá? Pode ser muito. Então, é até surpresa até para as tias do Ministério Infantil. Né? Vamos lá. Então, a Bíblia nos conta vários exemplos de mães. Mães bem legais e mães também bem malvadas. Mas hoje a gente só vai falar das mães legais. Mães educadoras, mães valentes, mães perseverantes. E a gente vai fazer uma brincadeirinha. E eu queria que as mães ficassem de pé agora. Vamos lá, mamães. Dá medinho, né? Vamos lá, mamães de pé. Isso, muito bem. Que é, né? Então, nós vamos dar uma dica aqui e a mãe que souber quem é essa mãe bíblica, quem é esse personagem, levanta a mão, tá bom? Vamos lá. Vai ganhar um presente. Ela demorou muito para engravidar, mas como seu marido tinha uma promessa de Deus, e então... Mostra a Laís. A Laís foi a primeira a levantar a mão. Mostra a mão, Laís. Elis, perdão, Elis, gente, Elis. Vamos ver se ela sabe, Miguel, se ela souber, tu leva o presentinho pra ela. Tá certo? Tá certo, aí. Ela chorou, chorou, chorou. Deus a ouviu. Deu-lhe um filho que se tornou juiz e sacerdote em Israel. Vamos ver se a tia, a Carol que levantou a mão primeiro. Vamos ver. Será que a Carol sabe? Senão a gente... É Ana. Ninguém fala, não dá spoiler antes. Vai lá. Vem, meninas, ó. Vai lá.
e por algum tempo conseguiu. Mas um dia teve que colocá-lo num cestinho e deixá-lo ir. Primeira que levantou a mão foi a tia Cíntia. Vamos ver se a tia Cíntia sabe, ó. Joquebede. Aê! Tem que ser rápida no gatilho aí, ó. Vai lá, Cíntia. Vamos lá, ó. Ela foi a bem-aventurada. O anjo lhe disse que seria a mãe do Salvador. Primeira, levanta a mão, tia Josi. Vamos. Mas que coisa é essa? Tem que saber, né? Vamos lá. Olha, essa é mamão com açúcar, né, Laís? Mamão com açúcar. Vamos lá, vá. Ela foi a primeira. Tudo era novidade. Aí, a tia. Vai lá, tia Andréia. Eva, gente. Vamos ter que ir a mãe mais rápida do que a tia. Ela foi mãe já idosa. Seu filho morou no deserto e anunciou a chegada do Messias. Vai lá. Ô, não é Xuxo, tá? É a avó, mas não é Xuxo. Ela o encontrou tão pequenininho e ele chorava tanto que seu coração se encheu de compaixão. Então adotou como filho e colocou no seu filho um nome que conta este encontro. Quem é, mãe? Vamos ter que dar uma dica. Ó, não conta o nome dela, mas conta quem ela era. Vamos falar de novo? Ela o encontrou tão pequenininho e ele chorava tanto que seu coração se encheu de compaixão. Então adotou como filho e colocou no seu filho um nome que conta este encontro. Nota levantou a mão primeiro, vamos lá. A filha de Faraó. A Luísa estava ali, ó, quase. Olha lá, agora, Luísa, vamos ver. Ó, mães, mais uma bem facinho aqui, ó. Ela o ensinou desde pequeno. Sua fé não fingida o levou a conhecer Deus desde criança. Muito bem! Tia Lili, muito bem. Viu? A Eunice está uma das mensagens de Dia das Mães, né, pastor? Eunice foi uma palavra boa. Ela não era israelita, mas escolheu estar com o povo de Deus, casou novamente e foi mãe e bisavó do grande rei de Israel. A Marlene lá, Ruth, Marlene, tu leva? Vamos lá. Vamos, ó, outra mamão com açúcar agora, gente. Ela sofreu muito. Seus filhos morreram, então é estranho. Mas o Senhor lhe deu a oportunidade de voltar à sua terra Belém e segurar em seus braços seu neto do coração. Vamos ver, ó. Vai, nega. Noemi! Gente, às vezes a gente fala só das mães, mas quantas avós valorosas a gente tem, né? Ela foi mãe, mas a Bíblia nos conta que seu compromisso com a educação não parou só nos seus filhos, não.
certinho ao obedecer ao Senhor. Aê! Sério? Gente, quem é aqui? Aqui, ó, tem uma. Ela tem uma. Aqui na frente. Meu Deus, Giovana, que susto! Vem, Gi! Não pode. Tinha certinho, né? Vamos, Gi. Ó, fala bem bonito. Quer que eu segure pra ti? Eu não sei quem é que treme mais, eu ou ela. Ela teve gêmeos, e o filho mais novo foi quem teve o direito a primogenitura. Quem levantou a mão primeiro? A avó da Isabela. Vamos lá, vamos ver se ela sabe. Quem é essa mãe? Como? Quase. Oh, vamos ter que. Não é foi Rebeca, mas estava ali pertinho. Leva para a mãe da Maria. Mãe da Maria. Mães, continuem de pé. Esse presentinho acabou, mas nós temos outro presentinho para entregar para todas vocês. Tá? É com muito carinho que tanto o SAP, Ministério Infantil, nós passamos algum tempinho ali para fazer esse presentinho para vocês. Que Deus abençoe. Fica a mensagem da brincadeira é que é tão gostoso a gente ensinar os nossos filhos. E como é gostoso ver eles crescendo e sabendo fazer escolhas. Por isso que Deus nos deixou a palavra dele, para que a gente possa aprender com esses bons e maus exemplos, mas hoje só os bonzinhos. Todas as mães vão ganhar um presentinho, então todas de pé que as crianças vão levar para vocês, tá bom?
parabéns mais uma vez. Todas receberam. Alguém não recebeu a lembrancinha? Só levantar uma das mãos. Muito bem, então todas receberam, né? Muito bem, nós vamos partir para o encerramento do nosso culto, né? Eu queria que você pudesse ter atenção aqui novamente, para que pudéssemos encerrar esse momento. Antes, eu gostaria que nós pudéssemos vir à frente, os presbíteros e pastores, por favor. As irmãs, esposas também podem vir, tá bom? Junto da gente. O coral tem mais um hino, eu sei, né? Nós vamos cantar em seguida, mas eu queria que esse pessoal estivesse comigo aqui para nós ouvirmos o coral juntos daqui de cima. Pastor Anderson, puxa a fila já que ninguém vem, né? Puxa a fila aí, os nossos irmãos vêm. Ó, o prefeito Valdir é mais animado, né? Porque eu disse os pastores trazer a esposa, ele também, né? Já veio trazer a esposa. Agora fica na incumbência dos demais, né, prefeito Valdir? Mas tá certo, você já faz companhia, né? Vamos ouvir o nosso coral então, queridos? Depois do casal elegantíssimo da Viagem chegarem também. Que legal, gostei, vou fazer mais vezes, né? Agora os presbíteros e as esposas também, né? Nos outros dias, né? Vou dar oportunidade para os diáconos também em outro momento. Vamos ouvir o nosso coral, queridos, então, e após as nossas orações, tá bom? Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos orar nesse instante e queria lembrar os irmãos que hoje, graças a Deus, né, o nosso tio Wilson teve então alta, né, já está em casa, né? Glórias a Deus por isso, ficamos felizes, né? E também sei que tem muitos irmãos que estão na nossa lista de oração, né? Intercedamos por eles ao longo dos nossos encontros aqui. A irmã Marlene não, quem pediu pela Angélica, perdão, foi a irmã Edinete, né? A irmã Edinete pediu pela Angélica. Até aproveito também para mencionar que o pastor Adalto está de máscara porque fez cirurgia recente bucal, né? Por isso que ele está com a máscara assim, mas nos lábios mesmo, tá bom? Nós vamos orar agora, farei essa intercessão, já orando também pelos nossos queridos visitantes, né? Os pastores, para que possam limpar os seus lares. Obrigado, Reverendo Anderson, mais uma vez. Aline, queridos irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Rony na aula também, né? Muito obrigado, tá bom, queridos? Vamos orar, vamos ficar de pé e após a minha oração, então, nós vamos, com a bênção do pastor Anderson, irmos aos nossos lares. Mas não sem antes
passarmos aqui no salão social, tem um cafezinho, tem um bolinho em comemoração aos Dias das Mães, tá bom, queridos? Eu peço que as irmãs já possam, logo que estiverem preparados, fazer a canção e já servirem isso, tá bom? E não esperem eu chegar, eu fico enroscado por aqui, né? Até chegar demora muito. Peço aos irmãos também que não fiquem próximo à porta, já vão se dirigindo lá mais próximo da cozinha, assim vai liberando vaga para que as pessoas possam chegar, tá? Deixem as mamães comer o bolo primeiro também, né? Oremos, meus irmãos. Pai querido, obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso, que tivemos esse encontro, Senhor, maravilhoso com os nossos irmãos, culto ao Teu nome, comemoração a Deus, por essa data tão especial. Obrigado por Tua palavra. Senhor, ó Deus, é maravilhoso quando cuida de nós, é o nosso socorro, é aquele que caminha conosco todos os dias da nossa vida, Senhor, nessa peregrinação, e contamos com o Senhor também ao longo dessa semana. Cuida do Teu povo, Senhor, e conduz eles, Senhor, a cada momento, em cada decisão, em cada ato, Senhor, para que tudo seja para a glória do Teu nome e também para a alegria dos Teus filhos, ó Pai. Obrigado pela vida do Tio Wilson, que já está em casa, tenha plena recuperação e fique bem, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, abençoa também a Angélica, pedido da irmã Edinete, ó Deus, ser com ela, está passando dificuldades por causa, Senhor, da dengue que pegou, e assim ela possa ficar bem, Senhor, recuperada e de boa saúde. Aos demais irmãos que temos intercedido nas nossas reuniões de oração, nos nossos cultos, que o Senhor seja com eles, ó Deus, caminhe com eles, ó Pai, e que, segundo a Tua vontade, possam recuperar-se e ficar bem da sua saúde. Abençoa também o pastor Adalto, para que fique bem, Senhor, e possa logo ter sua saúde completa para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, obrigado por todas as coisas. Orando assim, Senhor, nós nos encomendamos a Ti e colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que os nossos pastores, suas famílias, ó Deus, que aqui se encontram, possam ir em paz aos seus lares, ó Deus, debaixo da Tua guarida, Senhor, debaixo dos Teus cuidados, ó Deus. Abençoa o reverendo Anderson, sua família, Senhor, sua esposa Aline, abençoa o seu ministério, a Igreja Presbiteriana de Blumenau, abençoa ele também, Senhor, na presidência do nosso presbitério, Senhor, cuida do Teu filho, Senhor, sabes, ó Deus, as suas necessidades, os sonhos do seu coração, que o Senhor leve a bom termo, Senhor, cada um deles, e assim ele se sinta satisfeito e realizado na Tua presença, e a Tua Igreja, pastoreada por ele, Senhor, possa ser conduzida segundo a Tua vontade. Orando assim, nós os abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Meu irmão, dê um abraço aí no seu irmão, Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa semana. Vamos ao nosso cafezinho, né? Para termos ali outro momento de comunhão também.